Boa noite, amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa sexta live, a live de estudo bíblico dos jovens e adolescentes da Igreja Batista no bairro Novo Mundo. Hoje nós temos o privilégio de estar fazendo uma sexta live diferente. Nós estamos aqui na casa dos nossos irmãos, adolescente, irmã Sâmela, nosso pré-adolescente, irmão Rafael, na casa aqui dos irmãos Altair e Ruth. Juntos vamos cultuar ao Senhor, louvar ao Senhor e convidamos você para compartilhar este culto, convidamos você para cultuar ao Senhor conosco. E nós vamos iniciar este culto entregando tudo que vai ser feito aqui nas mãos do Senhor, porque sem Ele nós nada somos, sem Ele nós nada podemos fazer, somos dependentes da graça, da misericórdia, da direção do Senhor na nossa vida. Então por isso nós vamos iniciar orando. Eu quero convidar a irmã Ruth para estar orando neste momento. Nós vamos acompanhá-la em oração e nesse momento ore também, entregue toda a sua casa, a sua família diante do Senhor. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui reunidos, ó Deus, para ouvirmos a tua palavra, Deus. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando, ó Deus, a vida de cada um que está aqui, o meu lar, ó Deus, seja abençoando a minha família. Te pedimos também, ó Deus, por aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, online neste momento, ó Deus, ouvindo esta live, que tu esteja abençoando o lar de cada um, ó Deus, que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações, ó Deus, que possamos, ó Deus, aprender mais da tua palavra, ó Deus. Ó Pai, muito obrigado por tudo, te agradecemos, ó Deus, por este momento, ó Deus, que estamos cultuando ao Senhor, ó Deus. Ó Deus, fica conosco, ó Deus, perdoa os nossos pecados, pedimos pela vida também do pastor Elcio, ó Deus, usa teu servo, ó Deus, através do Espírito Santo do Senhor. Muito obrigado por tudo isso nós te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos louvar o Senhor. Quero convidar você também que está participando conosco online, para que você deixe o seu comentário, diga de onde você está participando com a gente, se você é membro de alguma igreja. Caso você também tenha algum pedido de oração, você pode estar fazendo o seu pedido de oração, deixando aqui na nossa live, no comentário, o seu pedido de oração, para que a gente ore pela sua vida, pela vida da sua família. Agora nós vamos juntos louvar o Senhor e convidamos você e toda a sua família para agora reunidos aí também, louvarem e cultuarem ao Senhor conosco nesse momento.
Amém. Glória a Deus. Ele é grande, o único digno de ser louvado, soberano, poderoso, Rei sobre tudo e sobre todos. Só ajustar aqui. Meus amados, nós estamos muito felizes, mais uma vez, podemos compartilhar este culto com você e com a sua família. Quero te convidar, nesse momento, a abrir a sua Bíblia. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, continuando a nossa série de estudos bíblicos, Sabedoria para a Vida. Nossa série de estudos no livro de Provérbios, com aplicações práticas para a minha e para a sua vida. Esse livro que é um livro de sabedoria, conselhos daquele que é a própria sabedoria, conselhos de Deus para cada um de nós, para vivermos aqui neste mundo mal de forma sábia, com a sabedoria que não é baseada em preceitos humanos, em filosofias e ideias de homens, mas com a sabedoria que vem do próprio Deus e foi revelada para nós através da palavra dele, através da Bíblia. E aqui em Provérbios nós temos muitos conselhos práticos a respeito da sabedoria, a respeito de como vivermos uma vida de maneira sábia. Então abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 8 e vamos juntos ler do versículo 1 ao versículo 11. Assim nos diz a palavra do Senhor: por acaso não clama a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões, à entrada da cidade, à entrada dos portões, ela está gritando: é para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês ingênuos, entendam a prudência, e vocês tolos, entendam a sabedoria. Escutem, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios dirão o que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham o conhecimento. Aceitem o meu ensino em vez da prata e o conhecimento em lugar do ouro escolhido, porque a sabedoria é melhor do que as joias e tudo o que se possa desejar não se compara com ela. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus por essa palavra e vamos juntos estudar essa porção da palavra do Senhor. Pai de amor, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia sobre nós. Muito obrigado pela sua palavra que o Senhor revelou a nós e agora podemos estudá-la, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos dá direção. Estaríamos perdidos, ó Pai, se não houvesse uma direção dada pelo Senhor para cada um de nós. Mas o Senhor nos ensina, o Senhor nos guia. Cabe a nós, ó Pai, dar ouvidos ao que o Senhor nos fala, ouvir e obedecer a tua voz. Muito obrigado. Ensina-nos nessa noite. Use o teu servo pela misericórdia do Senhor para que o teu nome seja glorificado. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, Provérbios 8, versículo 1 ao versículo 11, esse é o nosso texto. E é muito interessante nós estarmos sempre ligados no que o texto está mostrando para a gente, naquilo que o texto nos fala. E esse texto nos fala algo muito importante, muito interessante. Por isso nós colocamos como título para esse estudo de hoje: Se liga, filho, porque o pai está chamando a atenção do filho para que ele ouça a voz da sabedoria. Se os irmãos se lembrarem, nós estudamos na semana passada o capítulo 7. Se você não se lembra, se você não participou com a gente, você pode procurar aqui no nosso Facebook ou no nosso canal do YouTube, que está lá o estudo de capítulo 7 de Provérbios. E lá nós vimos a mulher adúltera, que é uma figura que representa a sedução do pecado. E aqui agora nós vemos a sabedoria. E há aqui um grande e claro contraste entre a voz do pecado e a voz da sabedoria, a voz do pecado e a voz de Deus falando a nós. As duas fazem convites, as duas falam com o jovem, as duas falam com o adolescente, as duas falam com o ser humano. E aqui nós vamos ver que existe um contraste. No capítulo 7, a mulher adúltera, que é assim dito, que simboliza aqui as armadilhas do pecado, principalmente na figura do adultério, na figura da mulher adúltera. E agora no capítulo 8,
ele vai nos falar a respeito da excelência da sabedoria. O capítulo 7 fala das mentiras, do engano, da falsidade, do pecado, e no capítulo 8 a excelência, como é excelente, como é maravilhosa a sabedoria. Então é notável aqui o contraste entre essas duas, entre a sabedoria e a sedução do pecado. Então nós vemos que a sedução do pecado, ela sai secretamente à noite. Nós vimos isso no capítulo 7, ela fala o quê? Ela fala falsidades, ela tenta enganar. E Salomão ele vai usar a figura de um jovem que ele é ali enganado por essa mulher que fala para ele falsidades, enganos e leva ele para um caminho de destruição. Mas se nós observarmos aqui nesse texto que nós lemos, o que a sabedoria vai dizer são coisas justas, são coisas retas, são coisas excelentes. A mulher adúltera, a sedução do pecado, ela sai à noite, às escondidas. Nós vamos ver que a sabedoria, ela fala publicamente, porque não há nela nenhuma vergonha, porque o que ela está falando é justo, reto e bom. Então ela vai aos lugares altos, vai à porta da cidade e durante o dia, publicamente ela fala, porque o convite que ela está fazendo é um convite bom, justo, honesto, digno de ser ouvido. Então nós também hoje, assim como esse texto nos demonstra, nós temos na nossa vida essas vozes nos falando. A voz da sabedoria de Deus, a palavra de Deus que nos fala. Toda vez que a palavra de Deus é pregada, a sabedoria de Deus está nos falando. Nós vimos aqui que Jesus Cristo, ele é a própria encarnação da sabedoria de Deus. Ele é a própria sabedoria de Deus. Então, aqui no Antigo Testamento, antes de Jesus Cristo vir, quando se fala da sabedoria aqui em Provérbios, é uma prefiguração, ou seja, aponta para aquele que viria com toda a sabedoria de Deus, que é Jesus Cristo. Então, o contraste, nós ouvimos essa voz, constantemente essa voz é ouvida, quando você ouve a pregação da palavra, quando alguém fala com você a respeito de Jesus Cristo, mas também existem outras vozes tentando nos falar e tentando nos convencer de que essas vozes são verdadeiras. A voz do pecado. Você adolescente, você jovem, eu tenho certeza que constantemente a voz da sedução do pecado vem nos seus ouvidos, vem nos nossos ouvidos de cada um de nós, independente da idade, querendo nos convencer de que aquilo que a Bíblia diz que é errado, tentando nos convencer de que é correto, porque a voz do pecado quer nos levar para um caminho de morte, e esse caminho de morte é um caminho que rejeita a sabedoria de Deus, é um caminho que rejeita a palavra de Deus. A sabedoria, ela sai publicamente, ela fala publicamente, porque o que ela está falando é bom. Já o pecado, ele é feito como? Normalmente, às escondidas, porque é algo que é ruim, é algo que não é digno, que não é reto, que não é justo, que não é honesto. A sabedoria é totalmente contrária ao pecado. Tem um discurso contrário ao do pecado, porque o discurso do pecado é um discurso distorcido e enganoso. Outra coisa interessante de nós observarmos é que as duas saem pela cidade. Se vamos observar no capítulo 7, a mulher adúltera, a sedução do pecado, ela sai pela cidade, convidando as pessoas para ouvir a ela. Mas a sabedoria de Deus também sai pela cidade, convidando as pessoas para que a ouçam. Então, são as vozes que falam aos nossos ouvidos. E a palavra de Deus aqui no versículo 1 ao 11 vai nos mostrar algumas coisas muito interessantes. O versículo 1 até o versículo 3 vai nos falar do apelo da sabedoria. A sabedoria apelando para que nós ouçamos ela. Do versículo 4 ao 5, a quem esse apelo se dirige? Para quem que a sabedoria está falando? Do versículo 6 a 9, a sabedoria pede a atenção dos ouvintes. Prestem atenção. Os versículos 10 e 11 vão dizer por que aceitar esse ensino. Por que dar ouvidos a esse ensino da sabedoria. Eu quero que você volte os seus olhos para os versículos de 1 a 3. Vamos ler juntos? Versículos de 1 a 3 nos diz assim: por acaso não clama a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões, à entrada da cidade, à entrada dos portões, ela está gritando. Ou seja, a sabedoria ela se faz ouvir. A sabedoria ela tem voz, e a voz da sabedoria apela, convida, grita para que todos ouçam. Como já vimos, a sabedoria aqui em Provérbios aponta para Jesus Cristo, aquele que é a encarnação da sabedoria de Deus. Então a sabedoria,
e o entendimento são uma expressão do próprio Jesus, o Filho de Deus. A sabedoria clama, ou seja, Jesus ele proclama a sua palavra é proclamada, o entendimento faz ouvir a sua voz. A sabedoria e o entendimento são expressão daquilo que Jesus Cristo é, sábio, que tem todo o conhecimento. Então clama de onde? Do topo de lugares elevados. Por quê? Para que todos ouçam, para que publicamente a sua voz seja ouvida. Ergue a sua voz para que nas encruzilhadas, nos caminhos, todos sejam alcançados. Pessoas que estão trilhando caminhos diversos. Talvez seja o seu caso. Talvez você seja alguém que esteja trilhando por um outro caminho que não é o caminho da sabedoria, mas você hoje veio parar aqui nessa live, onde está sendo proclamada a sabedoria de Deus. Não a sabedoria do pastor Elvis ou de qualquer um outro, mas a sabedoria da palavra de Deus. Então a voz da sabedoria está sendo ouvida por você. Você está sendo convidado a entregar a sua vida, a viver sabiamente, entregando a sua vida, colocando a sua vida diante de Jesus Cristo. Porque em nós, a nossa própria sabedoria, ela é vã. A sabedoria que é uma sabedoria que vem do alto, ela tem como princípio o temor ao Senhor. Então eu temo ao Senhor, coloco a minha vida diante dele e vivo aquilo que ele diz, aquilo que ele me direciona através do seu santo e divino Espírito. Então, existem muitos por diversos caminhos, mas precisam ouvir a voz de Deus, a voz da sabedoria. A sabedoria, ela não fala baixinho a sua mensagem, ela não sussurra uma mensagem, mas ela faz ouvir a sua voz. É só você se lembrar em quantos lugares a palavra de Deus está sendo pregada, como a palavra de Deus tem sido propagada, e ainda assim muitos insistem em rejeitar a voz de Deus. A sabedoria de Deus, a palavra de Deus tem sido pregada de forma clara, de forma alta, para que todos ouçam, grita com eloquência para que todos escutam. Como agora essa palavra está sendo anunciada aqui para você, essa palavra que é a palavra de Deus. A mensagem da palavra, a mensagem do Evangelho, a sabedoria de Deus é urgente e por isso ela é gritada, ela é pregada em todos os lugares. É vital, é um caso de vida ou morte, queridos. Porque sem a palavra de Deus, sem aquela que nos revela a salvação em Cristo Jesus, não há vida. Não há vida para nós, estamos condenados à morte. Tapar os ouvidos a essa sabedoria é caminhar para a morte. Quando você ignora essa palavra, que é a palavra de Deus, você está caminhando para a sua própria condenação. A palavra de Deus nos diz que Deus nos falou muitas vezes, de muitas maneiras, através dos profetas, através dos pais da fé, e chegou o tempo em que Ele nos falou pelo Seu próprio Filho. O próprio Jesus Cristo esteve entre nós, Ele falou e essas palavras estão registradas na Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo. Esse Evangelho nos chama para a vida. A palavra de Deus, a sabedoria de Deus nos chama para a vida e uma vida eterna, uma vida abundante, fazendo ouvir a sua voz em meio a muitas vozes, anunciando que Jesus Cristo é o caminho, o único caminho, a verdade e a vida. Então, a quem esse apelo, essa mensagem se dirige? O que ela grita? O que está sendo dito aqui é que essa sabedoria, ela está ao alcance de todos. Se você observar, primeiro ela está dizendo, essa sabedoria, ela está sendo pregada, está sendo anunciada em todos os lugares. E ela é de fácil entendimento também. É isso que os versículos 4 e 5 vão nos mostrar. Porque ela se dirige para quem? É para vocês, homens, diz o versículo 4, que eu clamo. A minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, ou talvez na sua versão esteja simples, entendam a prudência. E vocês, tolos, entendam a sabedoria. A sabedoria, ela fala, mas ela não apenas fala, ela apela às pessoas. A sabedoria, ela apela para que as pessoas ouçam a sua voz. Assim como a palavra de Deus está sendo pregada em todo o mundo, apelando para que as pessoas ouçam a voz de Deus. Aquele que veio para dar vida às pessoas, clamam aos seus ouvidos nesse momento. Ninguém fica longe do alcance dessa voz. Essa voz tem sido ouvida no mundo todo. Eu estou aqui com a camisa, com a blusa da nossa campanha de missões mundiais. Viva o poder de transformar. Nós temos missionários em todos os cantos do mundo, em praticamente todos os países, pregando a palavra de Deus. Então, essa voz, a voz da sabedoria, está sendo ouvida, está sendo propagada, está sendo proclamada em todo o mundo.
para que as pessoas, ouvindo a sua voz, não a rejeitem, mas pela fé recebam aquele que é a própria sabedoria, Jesus Cristo, em seus corações. A sabedoria está sendo pregada através do Evangelho de Jesus Cristo. E aqueles que pela fé recebem essa sabedoria, têm as suas mentes, seus corações transformados, e com isso tem também a sua vida impulsionada a ir para alcançar outros, para viver o poder de transformar vidas, para viver o poder de transformar mentes e corações, não com o poder que nós mesmos temos, mas com o poder conferido a nós através do Espírito Santo habitando em cada um de nós. A sabedoria de Deus habitando em cada um de nós. Essa voz tem sido ecoada no mundo todo, através da pregação do Evangelho, através de missionários, não só missionários da Igreja Batista, que é a nossa denominação, mas de outras igrejas evangélicas que pregam a palavra verdadeiramente. A sabedoria de Deus está sendo pregada, a voz de Deus, a voz da sabedoria está sendo ecoada para o mundo todo. E essa mensagem de sabedoria é para todas as pessoas, é para alcançar a todas as pessoas. Observe o que diz, é para vocês, simples, é para vocês que não tem um grande arcabouço intelectual, que não tem um grande amontoado de conhecimento. Essa palavra, essa mensagem da sabedoria, ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo, essa mensagem do Evangelho, a mensagem de que Jesus Cristo morreu para dar vida a pecadores, Jesus Cristo morreu para salvar pecadores, ressuscitou, venceu a morte e através da sua vitória nos dá vida, mesmo sem ter um merecimento, mas que quando cremos nele, cremos no que Ele fez, nos arrependemos de nossos pecados e nos quebrantamos diante dele, Ele nos perdoa dos nossos pecados. Essa mensagem, ela é simples, ela é de fácil entendimento, essa mensagem é para todas as pessoas, todos têm a capacidade de entender essa mensagem. Não é algo dificílimo, não é algo que para entender é necessário ter muitos cursos, muitas faculdades, mas é algo de simples entendimento, é algo fácil. É algo que está ao alcance de todos, está sendo pregado em todos os lugares e é de fácil entendimento. Os ingênuos, a palavra de Deus vai dizer, aqueles simples devem entender a prudência para não entrarem por caminhos escorregadios, para não caírem em armadilhas, para não caírem em ciladas de morte e não descerem à sepultura, à condenação. Essa mensagem está ao alcance de todos. Na vida, nós passamos por dificuldades. Na vida nós passamos por situações difíceis, por lugares difíceis, por tempestades, por perigos escondidos, por ameaças perigosas. E a prudência é exatamente aquilo que nos dá o discernimento para não cairmos nessas ciladas. A prudência nos livra de colocar os nossos pés em lugares que vão fazer com que nós escorreguemos, caiamos e possamos até morrer. Os loucos, aqueles que ignoram essa palavra, vão por esse caminho de morte. Ignorar a palavra de Deus é caminhar por um caminho de morte. Os mais simples, por mais simples que sejam, eles podem entender essa palavra e todos são convocados a entender a sabedoria de Deus, a olharem para a vida com os olhos de Deus, a viverem não mais segundo as suas próprias vontades, mas tomarem decisões pautadas pelos princípios de Deus que estão expressos onde? Na palavra de Deus. Não viver pelas conveniências humanas, fazendo aquilo que nos convém, mas viver pautado na palavra de Deus. Viver fazendo aquilo que agrada a Deus, não para receber algo dele, mas porque reconhecemos que recebemos dele o que há de mais precioso, a sua sabedoria, a salvação, o seu Filho amado Jesus Cristo. A palavra de Deus está sendo pregada, querido, e agora que a palavra de Deus está sendo pregada, você está recebendo esse convite. Ignorar esse convite é ignorar a palavra do próprio Deus, é ignorar a voz da sabedoria, é ignorar o próprio Deus. A sabedoria precisa ser ouvida, mas também obedecida. Talvez você esteja ouvindo muitas pregações, talvez você seja alguém que é um grande frequentador da igreja, mas que só ouve e não pratica. Talvez você, meu querido jovem adolescente que está nos ouvindo, participando conosco deste culto, nessa noite, é alguém que desde a sua infância vai na igreja com seus pais, já ouviu muitas mensagens, mas nenhuma delas entrou no seu coração. A nenhuma delas você deu ouvido e você não tem praticado aquilo que você ouve. Nós ouvimos, mas precisamos não só ouvir, mas obedecer.
viver a sabedoria de Deus. Ela fala coisas excelentes, a palavra de Deus vai dizer aqui. Os lábios da sabedoria, diferente do pecado, que tenta nos seduzir com falas enganosas, a sabedoria só fala coisas retas, coisas justas. Bem-aventurados, felizes, satisfeitos são aqueles que escutam a sabedoria e atendem e seguem na direção da sabedoria de Deus, ou seja, aqueles que seguem a Jesus Cristo, o exemplo de Cristo, a palavra, o Evangelho aqui expresso na Bíblia. Jesus, amados, Jesus, ele é a sabedoria divina. É Ele que clama aos nossos ouvidos. É Ele que convida cada um de nós para vivermos de forma abundante. Ele não nos criou, Ele não nos chamou para vivermos sendo jogados de um lado para o outro por ventos de doutrina, mas Ele nos chamou para vivermos a palavra dEle, para vivermos a sabedoria dEle, para glorificarmos a Ele, para junto dEle estarmos todos os dias da nossa vida confiados de que Ele está conosco e podermos viver uma vida satisfeitos aqui, porque nós temos em nós a graça, a misericórdia dEle sobre as nossas vidas. Jesus nos chama para essa vida abundante. E quando nós rejeitamos isso, rejeitamos essa voz, nós estamos nos tornando indesculpáveis diante de Deus. Quando você ouve essa palavra, meu querido, essa mensagem de salvação, a sabedoria de Deus, e você rejeita, você está tendo a oportunidade, está rejeitando a oportunidade da vida e da vida eterna através da fé em Jesus Cristo. Deus, em seu amor e sua misericórdia, Ele fala. E além de falar, Ele chama a atenção. Ele nos chama a atenção para que a gente ouça, para que a gente escute, para que a gente preste atenção. É como verdadeiramente um pai, que é isso que Ele é o nosso pai. Um pai que insiste com o seu filho, um pai que não quer que seu filho se perca. Observe o que diz os versículos de 6 a 9. Escutem, pois, ou seja, ele já tinha falado, agora ele fala, escutem, ouçam o que eu estou falando, porque eu falo coisas excelentes. Os meus lábios dirão o que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham o conhecimento. A sabedoria não apenas proclama a verdade, mas ela detesta a mentira, detesta a maldade, a impiedade. As palavras da boca da sabedoria, e aqui trazendo para os nossos dias, para o Evangelho, as palavras de Jesus Cristo são palavras justas, são palavras boas. Não se encontra nas palavras dele nada torto, nada perverso. Todas as suas palavras são retas, para que aqueles que o entendimento foi iluminado pelo Espírito Santo de Deus, teve as suas mentes iluminadas pelo Espírito Santo de Deus e compreende essa palavra, para aqueles que tiveram esse encontro verdadeiro com a sabedoria, com Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo diz é algo justo e inclinam então os seus ouvidos para o conhecimento. Aqueles que com suas mentes iluminadas compreendem essa palavra, inclinam os seus ouvidos e desejam ouvir cada vez mais dela. Desejam cada vez mais ouvir e conhecer a respeito de Deus, para que possam fazê-lo conhecido também, para pregar a respeito dele. Já os loucos, aqueles que não têm a compreensão dessa palavra, os escarnecedores, aqueles que zombam dessa palavra, eles ouvem a palavra da sabedoria, mas desprezam essa palavra. Escutam os conselhos de Deus, mas rejeitam os conselhos de Deus. Amados, mais uma vez, existem muitas vozes reivindicando para serem ouvidas por nós, reivindicando serem a verdade, mas a palavra de Deus é a verdade. A quem você tem dado ouvidos? Em quem você se espelha? Para quem que você inclina os seus ouvidos e presta atenção para ouvir o que aquela pessoa diz e passar a seguir? Nós devemos fazer isso com Jesus Cristo, com a palavra de Deus. Inclinar os nossos ouvidos para a palavra de Deus, ouvir essa palavra, e então escutar a voz de Deus através dessa palavra e viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Uns escutam a voz de Deus e são quebrantados, obedecem essa palavra, buscam viver essa palavra, mas outros escutam essa palavra e rejeitam ela. Então uns escutam para a salvação e outros para a condenação, porque aqueles que rejeitam essa palavra
são condenados. A palavra de Deus diz que aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. E esse é um triste fim. O sofrimento eterno, a condenação ao inferno, porque é isso que nós merecemos pelo preço dos nossos pecados. A mesma mensagem que salva uns, condena outros, porque o mesmo sol que amolece a cera, ele endurece o barro. Então que o seu coração hoje seja como a cera, que quando essa palavra de Deus, o sol, vem sobre você, o seu coração se amoleça e se entregue a Jesus Cristo, e que essa palavra não faça com que o seu coração se endureça, convencido de que a sua própria vontade é melhor do que a vontade de Deus para a sua vida. Quantas vezes vivemos isso? Quantas vezes nos convencemos de que o nosso coração enganoso sabe o que é melhor para nós, quando na verdade é a palavra de Deus que tem a mensagem de salvação, quando é a palavra de Deus que tem o melhor para nós. Nós podemos e devemos ouvir essa palavra. Versículos 10 e 11 vão nos dizer o porquê. Vamos observar juntos? Aceitem o meu ensino em vez da prata, e o conhecimento em lugar do ouro escolhido, porque a sabedoria ela é melhor do que as joias, e tudo o que se possa desejar não se compara com ela. Meu querido, não importa o que te ofereçam nesse mundo, não importa por mais vantajoso que pareça fazer algo que é contrário à vontade de Deus, contrário à sabedoria de Deus, você estará em prejuízo, porque não há nada mais precioso do que a sabedoria de Deus, não há nada mais precioso do que viver a vontade de Deus, não há nada mais precioso para a nossa vida do que a palavra de Deus. A palavra de Deus está nos dizendo aqui, é mais precioso do que ouro, do que prata, do que joias. Infelizmente muitos têm corrido desesperadamente atrás da prata, do ouro, das riquezas. Investe seu tempo, sua saúde, sua energia, sua inteligência para acumular riquezas. Muitos chegam a alcançar essas riquezas e quando alcançam essas riquezas olham para trás e veem o caminho de destruição que deixaram. Muitos alcançam essas riquezas a custo da sua própria saúde, a custo do seu casamento, a custo da sua família, a custo da vida de outras pessoas. Porque sim, pessoas matam outros em busca de riquezas. Há aqueles que destruíram suas famílias para atingir o topo da pirâmide social, para alcançar riqueza, quando na verdade, em vez de acumular bens, deviam estar ajuntando tesouros para a sua alma, que é isso nós fazemos através do conhecimento da palavra de Deus. A sabedoria de Deus nos adverte, o ensino é melhor do que a prata, o conhecimento é melhor do que o ouro, a sabedoria é melhor do que joias, e ainda assim há muitos que rejeitam essa palavra, porque estão enganados. Não há nada neste mundo, nem riquezas, nem prazeres, que pode ser comparado à sabedoria de Deus, que pode ser comparado à palavra de Deus, que pode ser comparado à vida com Cristo. O louco ajunta tesouros aqui nessa terra, pensando que a riqueza vai dar felicidade e segurança para ele, quando na verdade isso só traz transtorno, preocupação, e essas riquezas acabam sendo combustível para a própria destruição de muitos. Quando alguém busca, em vez de riquezas, busca o conhecimento, busca a sabedoria, em vez de correr atrás de ouro e atrás de prata, aí sim, em Cristo, em Deus nós encontramos segurança, encontramos felicidade, e se for a vontade de Deus, podemos encontrar sim, até mesmo prosperidade financeira, se essa for a vontade de Deus para nós. Mas o buscar a prosperidade financeira, o buscar a riqueza não pode se tornar o nosso objetivo de vida. Nosso objetivo de vida é glorificar a Deus, é viver a sabedoria de Deus. Essa palavra é simples, querido. Essa palavra pode ser entendida por qualquer um de nós. É fácil de ser compreendida. É Cristo nos convidando a entregar a vida a Ele. Viver guiados pela sabedoria dEle, pela palavra dEle, não pelo meu e pelo seu coração enganoso, que mal sabe o que quer algo hoje e depois que consegue, não quer mais. Com certeza você já passou por isso. Você queria muito algo. Depois que você conseguiu aquilo, você viu que não era tudo aquilo que você queria. E então você precisa de algo mais, precisa de mais, precisa de mais. Porque isso é um vazio que existe no nosso coração que só Jesus Cristo pode preencher. Somente nele nós estaremos satisfeitos. Essa mensagem ela é verdadeira em meio a tantas mentiras que têm sido pregadas no mundo. Essa mensagem é verdadeira em meio a tantas distorções do Evangelho que têm sido pregadas no mundo.
Essa mensagem ela é preciosa, mais valiosa do que qualquer riqueza desse mundo, qualquer coisa que você possa desejar. Queridos, nessa noite eu te faço o convite, dê ouvidos à voz de Deus. Dê ouvidos a essa palavra. Dê ouvidos à mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação para mim e para a sua vida. Se nós rejeitamos essa voz, rejeitamos a Cristo. Rejeitamos aquele que é a própria sabedoria de Deus. E rejeitar a Cristo é rejeitar a própria vida, porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele nos livra da condenação eterna e nos dá vida eterna. Não cometa a loucura, a insensatez de pensar que você viverá melhor seguindo a sua própria sabedoria, rejeitando a sabedoria de Deus. Entregue-se a Jesus Cristo. Viva a sabedoria dele em sua vida. Viva a sabedoria de Deus todos os dias da sua vida. Entregue-se a Jesus Cristo. Coloque a sua vida diante dele. Abra mão de ser você aquele que governa a sua vida e entregue-se ao governo de Deus. Viva essa sabedoria de Deus no seu dia a dia. Que Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra encontre morada no seu coração. Que essa palavra transforme nas nossas vidas aquilo que é necessário. Amém? Glória a Deus. Quero louvar a Deus aqui pela vida dos irmãos que estão conosco aqui nessa live. Irmã Eleilza Medeiros, boa noite, Deus abençoe minha irmã, sua casa, toda a sua família. Irmã Cristiane, Deus seja abençoando. Irmão Manuel, meu sogro, Manuel Henrique, Deus abençoe. Também a irmã Jocinéia, Deus seja abençoando grandemente. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Irmã Simone Abreu, Deus abençoe também a sua vida, a sua família. Deixa eu ver aqui. Tinha mais gente, agora acho que eu perdi aqui. Cláudia Silveira, conhece, irmã Sama? Deus abençoe. Grande prazer tê-la aqui conosco. Irmã Lucineide Alves, Deus abençoe, irmã Lucineide, a irmã, toda a amada família. Um grande abraço para a amada igreja de Valão dos Pires. Deus abençoe cada um de vocês, todos que deixaram aqui os comentários, que não deixaram eu não consigo ver os seus nomes, mas que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero mais uma vez louvar a Deus pela vida do irmão Altair, da irmã Ruth Mara. Estamos aqui na casa dos nossos irmãos, a irmã Sâmela, irmão Rafael. Também louvar a Deus pela vida da irmã Raquel, que está aqui conosco. Vou mostrar para vocês aí. Irmão Estevão também está aqui com a gente neste culto, cultuando ao Senhor conosco. Glória a Deus pela sua vida, querido. Irmão Estevão tem sido alguém que é um grande colaborador na obra de Deus aqui na Igreja Batista Paz Novo Mundo. Também irmão Cauã está conosco ali. Deus abençoe e que a graça de Deus, pela graça de Deus, sejamos conduzidos em todos os dias da nossa vida pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero te convidar para nós orarmos, encerrando assim a nossa live, encerrando assim o nosso culto dessa noite. Quero convidar a irmã Raquel que possa vir até aqui para estar orando, para nós então encerrarmos assim nosso culto dessa noite. Vamos orar, amados. Oremos. Senhor Deus, poderoso Pai, louvado e agradecido seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado pela palavra que o Senhor aplicou nos nossos corações. Que nós possamos viver de acordo, Senhor, com a tua sabedoria. Que nós possamos entender melhor cada dia, Senhor, sobre ela e espalhar sobre essa sabedoria para outros que ainda não compreendem da necessidade de vivê-la, Pai. De conhecer a Cristo, Senhor, que é a verdadeira sabedoria, que é a tua palavra, Pai. Ajude-nos, Senhor, para podermos então falar sobre a sabedoria, que o Senhor possa estar conosco, Pai. Dê-nos, Senhor, toda a orientação necessária para através da tua palavra, que nós possamos estar cada dia mais vivendo em santificação, Senhor, que nós possamos estar cada dia mais buscando a Ti, Pai. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por cada um que estava aqui, Senhor, cultuando conosco. Abençoe, Senhor, estas vidas. É isso que eu te peço, agradeço, não porque eu mereço, mas é pela tua misericórdia e graça. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém.
Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Boa noite. Graça e paz. Tio Vandinho, irmão Wanderson Rocha, Deus abençoe. Uma boa noite, graça e paz sobre todos vocês.